Amém, irmãos? Alegres? Quase eu não li a palavra aqui, porque eu fui tomado lá no louvor, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava assim, para a glória do Senhor. Que bom, né? A gente foi ministrado nos últimos domingos, né? Através das pregações, né? Dessa palavra gloriosa que foi trazida para nós a respeito de ser ovelha, né? Do nosso bom pastor. E agora vai se iniciar um novo ciclo, né? E eu pedi muito a Deus que o Espírito Santo colocasse no meu coração algo que motivasse a cada um de nós a perseverança, a caminhada, a buscar, né? Nós estamos caminhando em dias difíceis, né, irmãos? Porque são guerras, são várias situações que se levantam, né? Já estava descrito lá em Mateus 24:6. Então a gente vê aí continentes se levantando contra continente, países contra países, né? E essas guerras também vêm para dentro das famílias, aí é família contra família, é pessoa contra pessoa. E a gente olha assim nesse contexto geral e às vezes desconsidera uma guerra que ela acontece todo dia, que é na nossa mente. Então a gente muitas vezes só observa o que está acontecendo nesse campo visual e esquece que muitas vezes é travada uma guerra dentro de nós mesmos. E todas essas guerras que são criadas, elas começam num ambiente mental, para depois elas serem colocadas em prática. E essa mente, quando ela está sob a influência do inimigo, ela é destrutiva. Porque é um movimento que ele vai começar de dentro para fora. O que é processado na nossa mente vai descer para o nosso coração e vai se transformar em atitude, em plano, em decisão. Então eu queria convidar os irmãos, primeiramente, para a gente começar do início agora. Em João 15, versículo 5. João 15, capítulo 15, versículo 5. Ele diz assim, e já lemos essa passagem aqui há poucos dias, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse... Aí ele diz aqui, sem mim nada podeis fazer. Amém, irmãos? Sem a presença de Jesus, nós não podemos fazer nada. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, nem por ninguém, se Jesus não estiver no contexto dessa ação, dessa comunhão, desse movimento. Sem mim, nada podeis fazer. Mas a verdade é que, eu não sei se seria demais dizer, que muitas vezes nós fazemos as coisas sem Jesus. Sim ou não? Nós fazemos as coisas por conta própria. E aí nós desconsideramos o que o Senhor está registrando aqui. Sem mim, nada podeis fazer. E o que nós podemos fazer sem Ele? Nada. A palavra já é bem clara. E estar com Jesus é ter a garantia de que Deus está em movimento na nossa vida, de que o Espírito Santo está aqui. É Ele que fala agora o teu coração, é Ele que te prepara, é Ele que alinha o seu entendimento, é Ele que esquadrinha o teu coração, conhece a tua necessidade, é Ele que vai fazer o trabalhar agora. Quando Jesus caminhava ali com os discípulos, por onde ele passava, ele tinha um encontro com as pessoas, ele operava maravilhas ali. Pessoas eram curadas, pessoas mudavam de direção,
pessoas eram levadas a um novo entendimento, uma nova compreensão, tinha uma mudança de vida a partir desse encontro com Jesus. Por quê? Porque Deus era com ele. Aí ele diz: sem mim nada podeis fazer. E é necessário que a gente possa crescer nesse relacionamento. Que, assim como Jesus deu o exemplo, né, dessa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós possamos ter essa mesma compreensão e buscarmos essa comunhão, essa presença de Deus, para que a movimentação que aconteça na nossa vida, ela transforme a nossa vida de dentro para fora e que o nosso ambiente também seja contaminado com essa coisa boa que é a presença do Senhor. E essa palavra, né, ela é muito poderosa porque revela a verdadeira família e a nossa verdadeira identidade. Veja bem. Vamos ler aqui Marcos capítulo 7, versículo 13. 7, versículo 13. Aqui, Jesus ele teve um momento ali diante dos fariseus, porque na nossa caminhada, irmãos, sempre vão existir teorias, pensamentos, ideias que podem nos distanciar da caminhada com o Senhor, ou de contaminar o nosso relacionamento com Deus. Aqui, Jesus teve um momento ali que fez essa intercessão no meio daquelas pessoas. À medida que nós colocamos outras coisas nesse relacionamento com Deus, nós invalidamos a sua palavra. É o que ele diz aqui no versículo 13. Invalidais, assim, a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas coisas semelhantes a estas. Esse reconhecimento de quem nós somos, irmãos, esse pertencimento a essa família, de reconhecer a presença de Deus, de saber onde nós verdadeiramente estamos e a quem pertencemos, ele nos dá essa certeza de um pertencimento de uma família. A gente sabe quem é esse pai, a gente se sente guardado, seguro. E quando nós aceitamos ideias que são diferentes, ou tradições, ou outras coisas, essas coisas apenas contaminam o nosso relacionamento com o Senhor. E Jesus, ele, usado ali pelo Espírito Santo, né, que a própria palavra diz, Deus era com ele, ele usava essa armadura que está em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, ele traz todo um contexto de uma armadura, né? Onde nós que estamos nessa caminhada, nesse compromisso de fé, de salvação, nós caminhamos e Paulo revela aqui a necessidade de que nós precisamos trazer para a nossa vida algo que possa fortalecer e nos dar a condição de combater as situações do nosso dia a dia. Ele diz aqui, versículo 14, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, que ele diz, lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na pregação do evangelho da paz. Ele diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé.
Quando nós aceitamos alguma ideia contrária, alguma sugestão, algum pensamento, alguma palavra que não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, essa palavra ela faz um movimento dentro da nossa mente. E se nós acolhermos essa palavra ela vai germinar e vai se transformar em atitude. A nossa mente, ela não produz a fé é produzida no coração. E ele diz aqui que o escudo da fé. E a gente sabe que na nossa caminhada existem muitos desafios. Então, a gente vai passar por situações onde a nossa fé vai ser balançada. Ela vai ter um movimento que vai chacoalhar a nossa caminhada. E quando essa fé diminui, ela tem um objetivo, essa fé que ele diz aqui, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando a nossa fé se abala, irmãos, ela perde a eficácia da proteção contra esses dardos inflamados do maligno. E esses dardos, eles atravessam quando a nossa fé ela diminui. Mas ele diz aqui, no versículo seguinte, 17, ele diz aqui, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, eu pesquisei sobre ela, né, que ela chama de macaira, que é uma espada média, né, de 30, 60 centímetros, né? Ela tem uma precisão de corte. Era uma arma que era usada para um combate mais de perto. Ela era muito precisa. Era um combate corpo a corpo, né? E ela tinha uma finalidade, né? Que ele diz que essa espada, ela é a palavra de Deus. Se a nossa fé diminui e somos já atingidos por um dardo inflamado do inimigo, que é aquela seta que chega sobre a nossa vida e que inflama, nós temos um recurso que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se algo traspassar a nossa fé, nós temos ao nosso favor a palavra, que é o movimento do próprio Espírito sobre a nossa vida, para que essa seta do maligno ela seja arrancada com a espada cirúrgica do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Amém? É a verdade que arranca a dúvida, né? A mentira. E interessante que de sexta para sábado eu acordei assim umas 2:30 da madrugada e veio uma lembrança. Minha mãe completou 90 anos, né? E esse aniversário foi feito assim um café da tarde, um chá da tarde, enfim, na casa de um irmão. E eu lembro que a gente estava nas mesas e logo atrás, quando a gente levantava, subia um aroma. A gente passava assim pertinho de umas plantas e subia um aroma agradável. E eu ia e voltava, e eu gosto muito de planta. Ficava impressionado com aquilo, né? Procurando, pegava uma folhinha, cheirava para ver se coincidia com o que eu estava sentindo, até que a gente identificou que era a alfavaca. Os mais apurados, né? Mas mais apurados aí vão saber o que é que eu estou falando, alfavaca, né? Cheiroso, né, não, irmãos? Alfavaca. Só que o que existia nessa lembrança que Deus trouxe a mim, ao meu coração ali naquela hora? Se eu passava pertinho da alfavaca, assim, só soprando ali o vento, o aroma subia. Se eu pegar e apertar ali, aí ele vem mais forte. Se eu amassar ali, aí é que ele sobe o aroma agradável. Guarda isso no teu coração, irmão. Quando Estevão foi apedrejado,
ele foi tirado as suas vestes, jogado ali aos pés de Saulo, né? E primeiro ele pediu que Deus levasse o seu espírito para junto dele. E depois ele pediu que Deus perdoasse a todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo ali com ele. Se o vento soprar sobre a nossa vida, for um vento suave, que suba de nós um cheiro agradável a Deus. Amém, irmãos? E se apertar um pouco mais, que exale um cheiro ainda mais agradável para o Senhor. Quanto mais as circunstâncias ou a vida apertar a sua vida, mais fragrância agradável a Deus tem que subir de você. Guardou no coração, irmãos? Porque essa palavra, ela me tocou muito, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração para você que está aqui hoje também. Uma das prioridades do inimigo é atacar a nossa identidade, irmãos. Né? Quando eu não estou certo da minha identidade, eu não reconheço quem é esse pai de família, eu não me encontro na mesa, eu não tenho obediência, eu não participo dos bens. A perda de identidade me tira fora de um propósito. Não é assim, irmãos? Se eu estou ali numa família e não reconheço aquela família, tudo fica complicado. Eu me sinto uma peça ali fora daquele contexto. E o inimigo ataca muito a identidade. Ele quer nos tirar do contexto dessa família em que nós pertencemos. Ele quer minar essa certeza no nosso coração. E como é que isso existe um contexto bíblico para isso, irmãos? Tem. Mateus 4:3, ele ataca a identidade de Jesus. Mateus 4, versículo 3. Quando ele diz assim, ó: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele fala mais algo ali na frente também, no mesmo sentido. Sugerindo que Jesus saísse da comunhão e atravessasse aquela linha, atentando contra a identidade dele, para que ele saísse do caminho da obediência, ou que não reconhecesse que o Pai estava ali cobrindo toda a vida dele, ele estava amparado. Onde foi que Jesus foi? Foi lá naquela espada novamente. Né? Extraindo qualquer possibilidade ali de inimigo. O inimigo tentou tirá-lo da sua identidade, para que ele avançasse, para que ele saísse da comunhão. Ele se manteve firme através da palavra. Usou a macaira, espada do Espírito. Porque glorioso, irmãos, é nós reconhecermos quem nós somos em Jesus. Nós participamos dessa família, temos um pai na cabeceira. Se nós tivermos qualquer necessidade, não é assim que o filme lá, a Forja, né? Uma situação de trabalho, aí tinha um pessoal trabalhando, o ritmo acelerado, madrugada dentro, mas tinha um pessoal orando. Né? Isso é maravilhoso, irmãos. É o cruzamento aí de dois mundos, ó. Um mundo espiritual e um mundo físico. E Deus operando. Porque no meio disso existe um movimento que nós não podemos ver, mas ele está acontecendo.
a gente não pode ver aqui com os nossos olhos naturais, mas existe um acampamento de anjos aqui, trabalhando na minha vida, na tua, olhando pela tua casa, pela tua família, movendo corações, operando milagres, criando um ambiente. Tudo dentro desse propósito que Deus tem na nossa vida. Eu gosto muito de planta. Outro exemplo de planta. Então, eu era pequenininho, minha casa, o quintal, tinha várias plantas frutíferas, várias árvores, uma delas, abacateiro. Então, eu era pequenininho, não sei se o abacateiro era muito grande ou se era a minha visão de que eu era pequeno, então a gente enxerga tudo grande, né? A verdade é que minha mãe pedia que eu subisse e tirasse os enxertos. E eu comecei a me familiarizar com enxerto muito cedo. Eles têm uma espécie, né, que é bem típica, né, que o passarinho vai lá, faz o cocô dele lá e de lá nasce um parasita. Esse parasita ele cola no galho da árvore, ele entra, ele abre a casca do galho e começa ali a se fundir. Você não sabe mais o que é árvore e o que é enxerto. E ele consegue extrair a seiva, a vitalidade da árvore. A árvore passa a ter os frutos prejudicados, a ficar debilitada, mas o enxerto fica verde. Bonito, uma cor, um verde bonito, sugando ali todo o nutriente da árvore. Quando nós acolhemos a mentira, ou algo que não é da vontade de Deus, nós trazemos enxerto para a nossa vida. Ele vem lá, ele abre a casca, fica ali, cria um ambiente, impede a produção dos frutos, porque Deus tem um propósito na nossa vida, e passa a criar esse caos, mediante uma condição que eu dei. Porque quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, nós ganhamos muita autoridade no nome dele. Nós recebemos muito poder no nome dele, para dar a condição e tirar a condição, para abrir e para fechar, através do nome de Jesus. E quando eu acolho essa mentira, eu também estou dedicando um terreno para que o inimigo ele faça a sua plantação. Eu crio, na verdade, um conflito com a mente de Cristo, que é o que nós vamos tratar aqui em Romanos 12. A gente não entrou ainda no contexto da palavra. Vamos entrar já já. Porque nós precisamos que Deus execute, para que o Espírito Santo de Deus execute em nós a obra que Ele está disposto a fazer. Mudar nossa mente. Colocar em nós a mente de Cristo. Mudar o contexto do nosso entendimento. Fazer com que a gente veja aquilo que não é natural ver. Para que a gente enxergue além das circunstâncias. O caso extremo ali de Estevão, ele viu algo que não podia descrever. Ele olhou além do que poderia se compreender naquela situação. Ele sabia que havia ali a presença de quem poderia confortar o seu espírito, quem poderia garantir uma vida futura inacabável. Ele não se deteve pela situação, ele enxergou além. Quando eu aceito algo que não é da vontade de Deus, ou acolho uma mentira, eu coloco em risco o meu relacionamento com Jesus, eu coloco o meu coração em risco.
quando eu dou esse lugar, nós somos passivos de fazer isso, a gente acabou de ler aqui, né? Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, mas muitas coisas a gente faz sem Jesus. A gente coloca os nossos projetos, as nossas ideias, né? E a única coisa que pode nos recolocar no caminho é algo que pode ser produzido de dentro para fora. E que também é obra do Espírito Santo. Eu dei lugar a algo que não era de Deus. O meu coração ele precisa produzir um fruto que seja digno de arrependimento. Eu sou recolocado no caminho. Meu coração precisa experimentar esse arrependimento. E não que o inimigo seja capaz de impedir a obra de Deus, irmãos. Deus não tem adversário. Amém? Os irmãos veem assim? Deus não tem adversário. Mas é o poder que há no nome de Jesus, essa marca que foi colocada em cada um de nós, que nos dá essa autoridade, esse poder, e muitas vezes nós damos legalidades a determinadas coisas. E aí, por que às vezes o meu inconsciente, ele cobra algo que eu ainda não recebi? Ou ele pensa assim, por que eu não recebi a quantidade que deveria receber? Por que muitas vezes eu pedi algo, mas eu recebi parcialidade disso? Será que não é a condição de quem recebe que está alterando o tamanho do que tem que chegar para cada um de nós? Não seria os lugares que eu cedo, muitas vezes para ideias, para pensamentos, que geram comportamentos, para que eu só possa experimentar coisas parciais? Existe base bíblica para isso, irmãos? Existe. Existe. Quando eu abraço a verdade, eu estou sob o favor de Deus. Eu tenho uma garantia de que o Espírito Santo está me conduzindo. Eu estou seguro, eu me sinto seguro. Da presença do Pai, da garantia de que a minha vida está sendo tomada pelas mãos do Senhor. E que as circunstâncias, elas não são capazes de me tirar desse entendimento, dessa sustentação, desse conforto, dessa garantia de estar na presença de Deus. A verdade, ela tem a garantia da presença de Deus na nossa vida. A mentira por si só ela é vazia. E por que isso é importante, irmãos? Por que isso faz diferença nesse desenvolvimento, na criação da nossa mentalidade? Porque as coisas que acolhemos que está fora do plano de Deus para a nossa vida, elas são... Eu trabalho com obra, né? Então, um tijolo não significa muita coisa. Um tijolo não significa muita coisa. Uma pedra não significa muita coisa. Mas a partir do momento que eu empilho tijolo sobre tijolo, eu construo ambientes. Amém? Eu construo ambientes. A partir do momento que eu empilho pedra sobre pedra, eu construo ali ambientes. Eu construo uma fortaleza. E nenhum ambiente é criado para ficar vazio. São criados ambientes para que alguém tome conta daquele ambiente, não é assim? E muitas vezes a gente dá lugar para que essas coisas se construam na nossa vida e a gente cria problemas existenciais na nossa caminhada. Isso não está relacionado à salvação, irmãos, diretamente. Não. Eu posso estar salvo e ter uma parcialidade de bênção na caminhada sobre essa terra.
Eu posso estar na condição de salvo e ter uma caminhada com um sofrimento causado, muitas vezes, por construções que eu faço na minha própria mente. E quando uma mentira é consolidada, aí vem outra mentira e mais uma consolidação, e daqui a pouco tem uma construção que me leva para um outro lugar. E eu queria convidar você para que você abra aí a palavra de Deus no capítulo 12 de Romanos, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 3. Amém? A minha versão pode ser um pouquinho diferente da de vocês, mas acho que dá para a gente fazer uma leitura bem. Capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Ou seja, mais do que se convém ser. Mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém, irmãos? Versículo 1, ele diz aqui, ó: que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, meus pés, a minha gesticulação, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas palavras, tudo como sacrifício vivo a Deus. Esse é o verdadeiro culto racional. Porque eu preciso ser lá fora o que eu sou aqui. Eu preciso ser lá na minha casa o que eu sou aqui. Eu preciso transbordar nessa bênção que eu transbordo aqui, lá onde eu estiver. Esse é o culto racional. Eu preciso comunicar a presença do Espírito Santo que se movimenta aqui em cada um de nós, aonde eu estiver. No meu trabalho, como eu sou aqui, nos meus relacionamentos, como eu sou aqui, nos amigos lá da esquina, como eu sou aqui, no meu vizinho, como eu sou aqui. Nesse contato, é preciso subir esse cheiro agradável. Isso é ser racional. E sacrifício vivo, ele significa movimento. Eu tenho que ter ação. A minha vida tem que ter movimento na minha vida. Eu não posso ser aquele que passa ali despercebido. Não, algo em mim é extraordinário. Algo em mim se expressa diferente. As pessoas olham para mim, percebem algo diferente. Alguma coisa continua ali. E eu não passo despercebido. Você não pode se esconder da ação do Espírito Santo em você.
de algo precioso que você leva com você. Mas é preciso a movimentação, a ação. Alguém precisa beber dessa água que matou a nossa sede, que fez a diferença na nossa vida, que nos transformou. Vivo, ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, movimento, ação, vida. Santo, eu tenho que gerar fruto. Um fruto pelo Espírito. Espírito Santo de Deus. E tem que ser agradável. Tem que subir esse cheiro agradável. Quanto mais apertar, mais cheiro agradável vai subir ao Senhor. Não reativo. Eu não tenho que responder às ações, eu tenho que ter um propósito. Eu vim aqui, eu vim para esse encontro, para isso. Né? A gente, no encontro de célula, né, a gente fez o desafio para uma irmã. Vai ser muito bom no dia que ela vier contar esse testemunho. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dar aqui um pequeno contexto. Não vou citar nome. Então ela sentiu que causou mal a alguém. E no ambiente de célula, a gente abre o coração, né? Então o Espírito Santo a desafiou a buscar essa pessoa para pedir perdão. Ela recebeu uma palavra naquele dia: olha, o que você vai experimentar vai ser algo muito agradável. Vai ser diferente para a tua vida. Ela tentou marcar com a pessoa pessoalmente, né? A pessoa teve medo, porque pensou que ia ser aquele mesmo velho homem que ia lá encontrar com ela. E o tempo passou e ela teve que pedir perdão ali pelo celular mesmo, e houve uma cura, houve uma libertação. E ela chegou na célula lá e deu esse testemunho de como foi diferente participar disso, na presença de Deus. Cheiro agradável, irmãos, sem reatividade. Ou eu confio em Jesus, ou eu carrego as minhas ferramentas. Ou eu levo a minha bolsa de reparo, ou eu confio nas armas do Espírito Santo. Ou eu coloco sobre mim o meu entendimento, ou eu ponho sobre mim a armadura de Deus. Vivo, santo, agradável. Ele diz, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo. Vou citar um exemplo agora, não é mais de planta, tá certo, irmão? Baião de 2, comida. Baião de 2 tradicional, anotei aqui que eu também gosto de cozinhar, tá certo? Feijão, arroz, queijo, uma manteiguinha da terra. É baião ainda. Não saiu do baião. Mas aí de repente eu começo a acrescentar um creme de leite, um bacon, linguiça, cheddar. Não é mais baião, irmãos. É outra coisa. Eu aceitei a Jesus. Aí às vezes eu ponho outras coisas, outros ingredientes, bênçãos parciais. Coloquei outras coisas. Perdeu a originalidade. Saí do contexto. Eu posso trazer o exemplo da tapioca. Quando eu coloco coisas que não pertencem, não é natural daquilo, vira uma outra coisa. Eu começo a aceitar coisas que não pertencem àquele ambiente. À vontade de Deus, ao propósito de Deus sobre a minha vida, a minha caminhada. Não vos conformeis com este mundo. Conformar é ficar adequado com aquilo.
É eu me acomodar com aquilo. Isso é se conformar. Então, tem um exemplo aqui em 1 Coríntios 5:1, que vai valer também para aquele lá que eu falei, que os irmãos vão entender. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Ele falava aqui de um caso de imoralidade na igreja. De um rapaz que estava tendo relação com a esposa do pai, madrasta. E ele repreendeu. Se conformar com as coisas deste mundo. A igreja parece que estava ali meio dormente, naquela situação. Mas Paulo repreendeu. E tem algo interessante. Lá no versículo 5. Que diz assim, ó, seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Interessante, né, irmãos? Ele não disse que ele ia perder a salvação. É claro que aquela decisão, ela tinha uma finalidade de gerar um movimento naquela pessoa que cometeu aquele pecado de arrependimento. Sim? Entrou o dardo inflamado. Eu dei terreno para o inimigo. Fiz crescer o enxerto. Tirou a seiva dele. Não gerava mais o fruto do Espírito. Mas Paulo deu a condição para que ele fosse levado a um momento de arrependimento. Saiu da comunhão com a igreja, saiu do convívio da igreja. Para que o corpo fosse entregue, iria passar um tempo, um movimento interno, né, irmão? As questões, as perguntas, o sofrimento vem, porque é o resultado de uma semeadura que eu fiz. Então, ele deu lugar a algo, experimentou sofrimento, claro. Eu posso estar salvo, caminhar sobre essa terra com uma parcialidade de bênção, ou com uma vida sofrida, por conta de algumas coisas que eu coloco dentro do contexto da minha caminhada com o Senhor. Não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja, eu não tenho fé, com a minha mente. A minha mente, ela não produz fé, amém? A fé é produzida onde? No coração. Lá em Romanos 10:9, ó, se com o teu coração creres. Ele não disse, se com a tua boca você crê, né? Se com o teu coração creres, Romanos 10:9. A fé é produzida no coração. E ela não vem da mente, né? É dom de Deus. Mas a mente, ela pode criar um contexto para facilitar ou me movimentar cooperando na minha caminhada com o Senhor, ela pode prejudicar a minha caminhada. Certo? A minha mente, ela pode produzir isso. Ela é capaz de cooperar ou se opor à minha fé. É aquelas ideias que começam a surgir, nos levam ali para o canto, nos afastam de alguém, endurece o nosso coração, começamos a entender outra coisa. Isso nos tira da comunhão. A pergunta, o que é que eu estou semeando na minha mente? Quais são as sementes que eu estou pondo na minha mente? Pergunta. E é interessante que quando eu semeio coisas, eu vou colher coisas que são naturais
daquele ambiente. Se eu semeio no mundo natural, eu colho espécies do mundo natural. Se eu semeio coisas do mundo espiritual, eu vou colher coisas do mundo espiritual. Amém, irmãos? Então existe um princípio nisso, né? Uma mente renovada, ela vai me levar a experimentar o que, irmãos? Ele diz aqui, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um pacote. Não pode ser só duas coisas, né? É um tripé de bênção sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente pode às vezes querer ser seletivo, né? Não, eu quero aqui a boa e a agradável. A perfeita vontade de Deus eu queria... Não dá, irmãos. É uma bênção só, que traz as três coisas sobre a nossa vida. Ela tem que ser boa, tem que ser agradável e a perfeita vontade de Deus. E o que é essa coisa boa, agradável e perfeita dentro da vontade de Deus? Hein? Jesus. Jesus é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. João 15:7, ele diz aqui, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus, a boa, perfeita e agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada, irmãos, é a mente de Cristo. Foi algo que foi elaborado por Deus que se encaixa perfeitamente em nós. É possível. Não é nada feito de qualquer jeito, não foi um arranjo que Deus fez para a nossa vida. É algo que encaixa perfeitamente na condução da nossa vida. Que começa aqui sobre essa terra, a gente está caminhando, amém? Irmãos, creem que Deus ele iniciou esse propósito na nossa vida lá atrás. Já contemplava a nossa vida, nos conhecia pelo nome, já sabia direitinho, cada um de nós, as nossas dificuldades, os detalhes, as minúcias, necessidades, tendências. Irmãos, creem assim? Planejou lá atrás, cada um de nós. Uma mente renovada é a mente de Cristo. É uma mente que batalha em meu favor. E cria um ambiente de amor, de milagre, de perdão. Cria um ambiente favorável. A mente de Cristo cria um ambiente favorável na minha caminhada. Ele toma a minha vida por completo. Faz algo extraordinário. E sara feridas que são muito comuns hoje. Ele me livra da ansiedade, do medo, da vergonha. A mente de Cristo me eleva para um lugar alto, irmãos. Me tirando do meio dessas coisas que hoje atacam a vida de muitas pessoas, sim ou não? A mente de Cristo me livra da ansiedade, do medo, da vergonha. E qual é a vontade de Deus? Que ele diz aqui, ó. Que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que seja feita aqui na terra, irmãos, como é feito nos céus. É a oração que o próprio Jesus fez lá.
é que seja feito aqui na terra como é feito nos céus. É que essa comunhão que o Espírito Santo gera em nós, ela seja tão grande com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, que todos nós sejamos um só. Se todos nós entendermos isso, aceitarmos essa obra do Espírito Santo em nós, eu sou incapaz de prejudicar o meu irmão, porque nós somos um. Se eu machuco o meu irmão, eu estou me machucando. Uma mente renovada, ela vive mergulhada num ambiente de milagre. Uma mente renovada, ou a transformação dessa mente, é acompanhada, e aqui tem um ponto bem especial. Uma mente renovada, ela é carregada de uma finalidade. Você aceitou a Jesus, meu irmão? Deus está mudando o teu entendimento, a tua mente. Escuta só uma coisa, tem uma finalidade nisso. Existe uma finalidade para essa mente que está sendo renovada em você. Exemplo disso é o apóstolo Paulo. Perseguia a igreja, teve um encontro com Jesus. Quando ele caiu lá, ele já estava convertido, porque Deus já vinha trabalhando lá atrás. Cada cristão que ele perseguia, açoitava, tirava a vida, Deus ia tocando no íntimo dele, ia trabalhando o coração dele até o momento em que ele caiu. Quando ele caiu, ele já estava ali nos braços do Senhor. O Senhor não. Paulo passou 3 anos, eu acredito que, ele logo que se converteu, ele já queria era pregar. Ele já teve esse movimento, porque ele experimentou algo que foi extraordinário. Mas ele passou 3 anos tendo um preparo. Depois ele voltou para Jerusalém, entendia que ele, dentre os apóstolos, era quem estava mais preparado para talvez assumir a igreja naquele lugar, entendimento dele. E teve uma reviravolta, porque ele tentava e os irmãos tirando ele de lá, mandaram sair. O próprio Deus falou para ele sair de lá, ele não saiu. E teve uma série de coisas, até que os irmãos tiraram ele de lá. Ele passou mais 10 anos se preparando. É um movimento interno. Perguntas, respostas, ação do Espírito Santo. Preparo. Mente renovada. Mente renovada. Toda mente renovada tem uma finalidade. Deus estava cuidando, Deus estava preparando. Aceitei a Jesus, estou recebendo uma obra do Espírito Santo, tem uma finalidade na minha vida. E Paulo, como a própria palavra diz, embaixador do Evangelho. Rompeu fronteiras, esse Evangelho chegou a cada um de nós. Ele foi um pilar ali da igreja. Versículo 3, ele diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não saiba mais do que convém saber. Eu não querer saber mais do que me convém saber é eu conhecer o meu Pai. Se eu conheço o meu Pai, eu sei qual é o meu limite. Conhecer o Pai é você saber os detalhes. Não é assim? É mais ou menos isso, não? Eu tenho um filho, é muito próximo a mim, caminha muito comigo, me ouve, ele observa as minhas atitudes. E se ele observar com amor, se ele prestar atenção, ele vai fazer tudo para não ferir a forma que eu caminho com ele ali, o relacionamento. Vai fazer de tudo para não ferir esse relacionamento. Por quê? Porque ele conhece o Pai. Então ele sabe quais são os limites. Não, isso aqui eu não vou fazer porque eu conheço meu Pai, e meu Pai, isso aqui eu não posso fazer. Vamos fazer outra coisa. Isso aqui não. Conhecer o Pai.
E se eu conhecer o meu Pai, se eu tiver essa intimidade, eu me colocar à disposição dessa comunhão, eu vou reconhecer o meu lugar. Eu vou saber qual é o meu lugar à mesa. Vocês lembram de um testemunho que eu dei aqui? Quando Deus falou assim para mim, ó, mesa grande, aí Jesus sentado ali na cabeceira da mesa, diz, olha para ele lá, ó. Você sabe por que você está aí? Porque ele está ali. Foi ele que te deu o direito de sentar aí onde você está. Forte, né, irmãos? Você está sentado aí porque Jesus te deu o direito de você sentar aí onde você está. Teu lugar. A marca de Cristo. Reconhecer quem é o Pai é saber qual é o seu lugar à mesa. Os teus limites, a tua comunhão, aonde você pode ir, o que você pode fazer. Comunhão. Quando eu reconheço isso, eu vou saber desejar só aquilo que me convém. Eu não vou desejar nada mais do que aquilo que eu preciso. Porque eu estou em comunhão com o Pai. 2 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3. O que ele diz aqui, ó. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Comunhão com o Senhor, obediência, mover do Espírito Santo. Eu pego tudo aquilo que está fora do contexto de Deus, eu coloco cativo, entrego aos pés de Jesus. Maravilhoso, né, irmãos? Tudo cativo aos pés de Jesus. Abro mão dos exageros, não tenho interesse em avançar além dos limites. Foi que o inimigo disse lá para Jesus, dá ordem aos teus anjos, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei até onde eu posso ir, quais são os limites. A mente de Cristo, uma mente renovada, é algo que Deus idealizou para cada um de nós. É Deus conosco, irmãos. Modelo que é excelente para nós, perfeito. É ser ou saber conforme a medida da fé, como ele diz no versículo 3, né? De Romanos 12. Ser ou saber conforme a medida da fé é ser segundo a vontade de Deus. Eu, comunhão com Jesus, sei qual é a vontade. Eu não vou ferir esse relacionamento. Você, teu relacionamento com Jesus, obra do Espírito Santo, você vai até onde o Senhor estabeleceu os teus limites e você vai crescer nesse entendimento. Amém?